Vamos começar mais uma live. Hoje a gente vai fazer uma live, vamos tentar fazer uma live não muito extensa, né, para não ficar muito cansativo, mas vamos falar de um assunto bem bacana, tá? É um assunto que tem muita dúvida, que o pessoal pergunta muito sobre aqui no Instagram da Inove. A gente recebe bastante dúvida sobre esse assunto, né? Muita gente interessada porque tá bem no auge, assim, né? Que é o jejum intermitente. A Jaque tá entrando, eu já vou convidá-la. Olá! Oi! Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer você aqui na live com a gente. Eu espero que essa live seja para transmitir conteúdo para o pessoal, que é essa a nossa intenção, né? Disseminar conteúdo aí. E gostaríamos de agradecer mesmo a sua participação, de você ter aceitado o nosso convite. Quero dizer que você é muito bem-vinda na Inove, sempre que precisar da gente, quiser expor algum assunto, tá bom? Obrigada, fico muito grata pelo convite e feliz, né, de poder participar um pouquinho aí, de esclarecer algumas dúvidas do pessoal. Isso, bacana. Ô, Jaque, conta pra gente um pouquinho sobre o que você faz, com o que você trabalha. Eu sou nutricionista clínica aqui em Assis. Eu atendo há 10 anos já aqui na cidade. Diversas patologias, né? Ganho de massa muscular, emagrecimento. Todo mundo que quer cuidar da saúde, né, eu acabo atendendo assim esse público, tá? Ah, que bacana, muito legal. Agora é o auge, né? Cuidar da saúde, porque o pessoal tá percebendo que a doença faz diferença, né? Exatamente, a imunidade, né? Sempre fala que a gente tem que ver os lados positivos de todas as coisas, né? E eu acho que uma dessas coisas que a pandemia trouxe de positivo é que as pessoas em si, né, todas parem para pensar o que estão fazendo com a própria saúde, né? Exatamente, Bárbara, sem dúvida. Veio para, por mais que as pessoas ficaram apavoradas, veio para esclarecer: ou você cuida da saúde ou você corre risco. Exatamente. É exatamente isso. Dessa forma que eu andei refletindo. A gente tem que ver que, né, que tudo tem o seu ponto positivo. E, lógico, a pandemia, de pontos positivos perto dos negativos, são poucos, né? Porém, a gente tem que valorizar o que é positivo. E eu acho que essa busca pela qualidade de vida, por cuidar da saúde, por saber o que é um suplemento, o que não é, entender o que é o alimento, o que o alimento faz, né? Qual a falta que ele faz dentro do nosso organismo. Eu acho que isso veio para mostrar o quão é importante e espero que para ficar, né? Espero que as pessoas, depois desse susto aí, né, continuem se cuidando da saúde, sabendo como se prevenir através da alimentação, né, para evitar, então, de precisar de remédio, como era antigamente, né? Voltar ao que era antigamente. Perfeito, é isso mesmo. Mas acho que a gente está no caminho certo. Sem dúvida. Então, Jaque, o nosso tema de hoje, a gente vai falar então um pouquinho sobre jejum intermitente. Esse é um assunto que bastante gente pergunta aqui no nosso Instagram. Então, eles mandam sempre dúvidas do que eles estão fazendo, se eles podem fazer. Só que, como um Instagram comercial, né, a gente responde dentro do que é o básico, né, do ideal para a grande parte da população. E a gente sabe que esse assunto, o jejum intermitente, não é igual para toda a população, né? De forma alguma. Exatamente. E eu acho que isso é um assunto muito interessante das pessoas pararem para refletir. Porque não é porque um faz que o outro pode fazer. Não é porque é legal para um que é legal para todos, né? Exatamente. Que unindo forças de mais de uma nutricionista falando, talvez as pessoas entendam de uma forma melhor, né? É uma estratégia legal, sim, mas até que ponto? Para quem que é legal? Não é, né? Então, eu acho interessante a gente esclarecer isso. Então, para começar, assim, acho que a gente podia explicar, né? O que é, né? Fazer um apanhado do que é o jejum intermitente. Porque tem gente que não nem ouviu falar. Sim, às vezes tem pessoas que acham que ia ficar sem comer a semana inteira. Exatamente. E não é bem por aí. Não é bem por aí, nem um pouco por aí. Ai. Então, assim, só para esclarecer um pouquinho para vocês,
O jejum intermitente, ele é uma estratégia, tá? Ele não é uma dieta fixada, né? Ele é uma estratégia nutricional perante N outras estratégias que dentro da nutrição, né? Para algum objetivo, né? Para um objetivo. E assim, muitas pessoas estão usando mais para emagrecimento. Só que não é só para emagrecimento, né? Ele tem uma outra funcionalidade também, de renovação de células, de abaixar a insulina, né? Então, assim, tem outros fatores que envolve por trás da palavrinha aí, jejum intermitente, Com certeza. né? Então, Não, eu queria deixar claro para o pessoal que é uma das estratégias, né? E que a maioria às vezes faz de uma maneira errada, né? Para emagrecer. Então, assim, importante ter um profissional ali do lado, né? Acompanhando, ver se aquele perfil metabólico se encaixa com essa estratégia, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Não é para qualquer pessoa, assim. Então, na verdade, as pessoas precisam entender que é uma estratégia que faz parte de uma dieta para um indivíduo específico, né? exato, isso mesmo. Então, o indivíduo que está fazendo uma dieta também não é para sair fazendo jejum intermitente se você não faz nada, né? Não se cuida e começa a fazer o jejum intermitente. Não é assim. Então, o indivíduo está fazendo uma dieta, né, com acompanhamento de um nutricionista, aí eles vão utilizar a estratégia do jejum intermitente, que também não é todos os dias que a pessoa vai fazer, né? Essa é uma outra dúvida, né? As pessoas, o jejum intermitente faço todos os dias? Todos os dias eu vou ficar 12, 18 ou 24 horas sem me alimentar? Não é bem por aí. Né? Que organismo que aguenta? Exatamente. E daí até que ponto que vai ter benefícios, né? Porque a gente tem que ver isso. Tem benefícios? Tem ótimos benefícios. Quais são eles, né? As dúvidas das pessoas também são essas. Não é só de emagrecimento. O que mais esse jejum intermitente vai fazer por ela? Sim, exatamente. Que nem eu estava falando agora de pouco, a questão da renovação celular, a questão de aquelas pessoas que têm resistência à insulina, né? Então, a gente tem alguns benefícios, sim, né? Por trás disso. Não é simplesmente para emagrecimento. Com certeza. Tá? Eu acho que a questão da resistência à insulina é uma ótima estratégia. Pelo menos eu acredito como uma boa estratégia para resistência à insulina. Então, a gente pega lá o paciente pré-diabético, por exemplo, né, que tem demonstrado uma pré-diabetes em exames bioquímicos, e aí vamos usar, então, o jejum intermitente para fazer essa resistência à insulina. Vai ser por um período não tão longo, né? Sim. Até a gente testar de novo e ver como está essa resistência de novo. Então, vai testar a insulina novamente, né? Então, eu acredito que é uma boa estratégia para resistência à insulina. Sim. Eu acho legal também, né, que tem bastante estudo mostrando na função cerebral, na função da resposta imunológica, né? Como o jejum intermitente ativa melhor a resposta imunológica, o que é interessante nesse momento que a gente está vivendo, né? Não, super bacana, sem dúvida. A Laisa quer saber como que funciona a janela de alimentação no jejum intermitente. O que acontece? O jejum intermitente, ele tem alguns tipos, né? Então, de carga horária, vamos dizer assim. Sim. Inicialmente, para aquele paciente que não está pronto, né, especificamente para isso, mas quer engrenar nessa parte, a gente tem aquele jejum de 12 horas, né, que ele é menor, e ele pode ser feito, sim, no período noturno, então, consequentemente, a gente vai estar dormindo, né? Sim. A maior parte dele vai ser menos sofrido, vamos dizer assim, para algumas pessoas. Tem depois dos de 12 horas, tem o de 16 horas, tem o de 18 horas e tem o de 24 horas. Então, olha quantos intervalos, né, de janela tem para fazer. Então, é todo um processo aí para até chegar ao de 24 horas. Sim, com certeza. Eu acho que o ideal é sempre a pessoa iniciar pelo de 12 horas, né? Nunca iniciar o jejum intermitente numa carga máximo, maior, na carga máxima, exatamente.
Porque, primeiro, que você precisa avisar seu organismo que você vai fazer o jejum intermitente. E o organismo não vai saber, se você nunca fez, não vai saber que você vai ficar 18 horas sem se alimentar. Você precisa, aos poucos, né, E avisar. condicionando ele, né? Exatamente. Vai condicionando, ele vai assimilando, né? Para iniciar um jejum intermitente, como a gente falou agora de pouco, não é para qualquer pessoa, né? Exatamente. Isso tem que ser muito bem estruturado para iniciar um jejum intermitente. Inclusive, tem uma pergunta aqui, ó. Nutris, eu tenho imunidade baixa. Posso fazer jejum intermitente? Vai depender. Vai depender muito de como que tá alguns exames de vitaminas dessa paciente, né? No caso dela. Vai depender de como que é a anamnese dela alimentar. Uhum. Então, assim, muita coisa ela vai ter que contar pra gente, pra gente falar assim, olha, dá pra gente começar com jejum de 12 horas. Então, o certo, gente, é procurar um profissional, né? Mas só pra você entender que simplesmente você falando que você tem imunidade baixa e iniciar um processo de jejum intermitente fica muito vago. Então, tem outros fatores. Às vezes, a sua imunidade pode ser que não esteja tão baixa assim. Então, assim, tem que ver o contexto, tem que analisar alguns exames, tem que analisar a anamnese alimentar, recordatório alimentar, bastante coisinha para a gente avaliar antes de falar assim, tudo bem, você pode fazer. Também concordo com você. Tem a Fernanda disse assim, comecei para melhorar o intestino e porque tenho doença autoimune. Qual doença autoimune que ela tem? Não, ela não disse, ela só disse assim, tenho doença autoimune. Para melhorar o intestino, a gente sabe, já tem comprovado que é uma boa estratégia, né? Sim. Agora, para doença autoimune vai depender de qual é a doença, né? Sim, mas exatamente. É bastante interessante, a gente vê bastante resultado. A Suzane disse, se não comer direito também não adianta nada. Exatamente, não adianta nada a gente fazer um jejum intermitente de 12, 16, 18 ou 24 e depois fazer a alimentação errada. Né? Sim. Então aí você perdeu o que você tinha feito. Perdeu o esforço. Exatamente, perdeu o esforço. O que a maioria das pessoas perguntam eu tô fazendo jejum intermitente, na hora que eu for comer, o que eu posso comer? Né? É como se fosse naquele momento que a gente fala que é quebrar o jejum, né? Quebrar o jejum, a quebra do jejum. Sim, o indicado, galerinha, é você escolher alimentos saudáveis. Então, por exemplo, as frutas, os legumes, um carboidrato complexo, né? Alimentos que vão te nutrir. Então, vamos lá. Eu vou fazer o jejum intermitente porque eu quero comer uma bacia de... Pode dizer, né? Uma bacia de brigadeiro. Um exemplo. Tem aquelas pessoas que são compulsivas e preferem ficar em jejum para depois comer alguma coisa errada, vamos dizer assim, Sim. Né? Dentro do contexto. Então, já não vai ter o resultado esperado dentro pensando e praticando esse processo. Então, para quebrar o jejum, tem que ser alimento saudável dentro desse contexto. Não vai resolver se você fizer o jejum, se sacrificar, ficar lá 12, 16, 18, 24 horas sem se alimentar para comer um brigadeiro, para comer um cachorro-quente, para comer uma pizza. Deixa, então, para fazer isso numa outra estratégia. Né? Então, é melhor você estar comendo de uma certa maneira de cada 3 horas, 4 horas, que aí a gente consegue assimilar melhor esses alimentos, né? Pizza, lanche, brigadeiro, etc., do que para a estratégia do jejum intermitente. O importante é que na hora que a gente vai consumir alimentos, que a gente consuma alimentos naturais, alimentos saudáveis, alimentos mais magros, né, com uma baixa quantidade calórica, não sejam alimentos processados, né? Acho que o ideal é esse. Exatamente. Né? Só para as pessoas entenderem que o jejum não é para comer depois quebrar com coisa errada, com alimento errado. Sim, exatamente, né? Porque senão faz a quebra do ciclo do jejum intermitente, na verdade, né? Porque o jejum intermitente não é só o período que a pessoa está em jejum, né? Quem opta pela estratégia de jejum intermitente, ele precisa saber que quando você quer fazer o jejum intermitente, não é só aquele período que você tem que ficar em jejum que vale. O que vale é todo o contexto.
Então você Todo o ficou, ciclo. exatamente, você ficou em jejum, legal, quantas horas? 12, 16, 18? Aí depois, no intervalo alimentar, o que você se alimentou? Ah, alimentos magros, né? Carne magra, uma carne branca, né? Eu dei preferência por fruta, verdura, legume, né? Em pequena Sim, quantidade, também não é porque é fruta, verdura e legume que vai comer o exagero. quantidade exatamente, né? Porque aquela história antiga de que se é verde pode comer bastante, não é bem por aí, né? Não. Aí pera lá, tem mais uma perguntinha aqui. Pode tomar quais líquidos? Se for para não quebrar o jejum, são uns líquidos. Se for depois da quebra do jejum, são outros, né, Jaque? Sim, para não quebrar o jejum, seria água, os chás e café, sem açúcar. Tudo sem açúcar. Tudo sem açúcar. Tudo sem aditivo, açúcar. É, Tá? mesmo porque a partir do momento que ele adicionar o açúcar, ele já quebrou o jejum e também já perdeu o real benefício desse jejum que ele estava fazendo, né? Exato. Então, é importante para não quebrar isso. Depois que você quebrou, aí você pode consumir outros tipos de líquidos. Porém, para manter o ciclo, você não deve consumir nenhum líquido que contenha açúcar. Exatamente. Né? E quando eu falo em açúcar pro pessoal, eu já falo para eles, pessoal, lembrem-se que o adoçante também não é legal para ficar colocando. Então, não é porque não é para tomar café sem açúcar que você pode pôr o adoçante e não vai quebrar o jejum, tá? Porque se colocar vai quebrar também. Eu acho que o adoçante tem muita. Acho que é um tema para uma live. Adoçante eu já falei isso numa outra live, viu? Em uma live que eu fiz, eu não lembro qual era o tema, eu falei isso. Eu falei, acho que adoçante é um tema para uma live, porque é um tema muito extenso. Exato. Né? E as pessoas, elas têm uma confusão aí nessa questão do adoçante, viu? Tem muita coisa para esclarecer. Porque a maioria das pessoas acha que consumir o adoçante é benéfico, e na verdade não é assim, né? Lógico, a gente tem os adoçantes naturais, que daí são melhores, mas mesmo assim, se eu conseguir fazer sem eles, melhor ainda. Sim, a gente está falando, né, do jejum intermitente, então nesse caso realmente nenhum adoçante é utilizado. Exatamente. Suplementação, tem uma dúvida aqui, Jaque. No seu ponto de vista, suplementação quebra jejum? Cápsula de suplementação? Cápsulas de nutrientes, vamos dizer, né? Sim. Quebra. Então, é nutriente, então a gente tem que tomar em determinado horário específico. Que seria o momento da quebra. Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro momento de quebra vai ser esse. Então, eu faço suplementação, então que período que eu vou tomar? Então, a gente vai remodelar aí esses horários. Para incluir exato, para incluir a suplementação. Ah, bacana. Isso mesmo. Qual o principal benefício do jejum intermitente? Depende de cada caso, né? Vai depender de cada caso. O benefício que mais se usa no momento é para o emagrecimento, porque demonstra-se muitos bons resultados, né? Isso. Mas temos inúmeros benefícios aí que o jejum pode trazer. Aí tem mais uma dúvida aqui, ó. Chá verde com limão e gengibre quebra o jejum? Então, vamos considerar que o limão e gengibre é um alimento. Então, quebraria. Teria que ser só o chá da erva, né? Exatamente. Eu acredito que assim, quebra. Eu também sou da opinião que quebra. Porém, eu acho que dá para usar também como estratégia alguns alimentos. Dá para usar dentro da estratégia. Não como a melhor estratégia, né? Mas, tipo assim, se a pessoa... Tem gente que já se acostumou muito com a questão do shot de limão, né? Ah, sim. E aí, mas eu já me acostumei, e aí agora eu vou quebrar esse hábito, porque não é um hábito tão fácil, né? Da pessoa aderir, né? Então eu já consegui, agora eu vou ter que parar por causa do jejum. Eu acho que tem algumas, nesse caso, assim, eu, por mim, libero. Não acho, liberaria. Eu liberaria, não acho que seria tão maléfico, né?
Desde que não, fosse só de forma isso, alguma. né? Eu penso assim, desde que fosse só isso. Não assim, porque vou poder consumir nesse horário, consumo outra coisa em outro horário, e aí começa a desfazer o ciclo totalmente, né? Uhum. Então eu vejo tudo tem que avaliar, forma. né, Bárbara? Exatamente. A nutrição, a gente fala que hoje em dia é individualidade. Totalmente. Mas como a gente tem um conceito que o gengibre, o limão é um alimento, sim, né? Então demanda um certo tipo de processamento aqui na parte de trato digestório, né? Gástrica, a gente considera que quebra. Mas é como você falou, dependendo da situação, de como que vocês vão lançar a estratégia aí pro paciente, aí teria que avaliar. Exatamente. Eu acho que a gente está mais ou menos pensando da mesma forma. A Renata disse, tenho dificuldade de ficar sem café da manhã. E eu acho que essa é a dificuldade da maior parte da população. Que bom! Eu sou adepta ao café da manhã. Tipo, eu também. Eu consigo fazer, se eu quiser fazer a estratégia do jejum, eu consigo fazer. Mas eu sou mais adepta ao café da manhã. Não que eu ache que aquela antiga história de a principal refeição do dia, não acho isso. Não é. Eu acho que é por a gente. Tem pessoas que fazem o café da manhã e se sentem muito bem, que é o meu caso. Pra mim, se eu não tomar café da manhã, parece que meu dia não começou. Não passa. Então vai, né? de organismo para organismo, né? Aí tá a individualidade, né? Como cada organismo responde. Eu tenho que comer de 3 em 3 horas ou eu como quando estou com fome? Eu acho que isso é uma coisa tem que ser muito avaliada. A questão do 3 em 3 horas também já não é uma regra. coisa mais... não é uma coisa que vale tão a pena. Só que na maioria funciona. É que para quem não faz a estratégia correta, é melhor fazer de 3 em 3 horas. Né? Dá uma controlada na ansiedade. Exatamente. Evita de comer grande proporção, né? Consumir alimentos muito errados. Eu acho que o 3 em 3 horas é muito benéfico nesse sentido, né? Se a pessoa não faz estratégia nenhuma, não tem, né, um foco. Quem está começando, ou está começando, é melhor fazer de 3 em 3 horas. Aí depois que passou essa fase, vamos dizer assim, a gente já está num processo mais avançado com o paciente, aí a gente vai adaptando, vai fazendo novas estratégias. Com certeza, eu também acredito dessa forma. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente. Deixar uma pergunta que eu acho que é até por ela que a gente resolveu fazer a live, que as pessoas estão perguntando muito se pode ter algum risco à saúde se ela faz um jejum intermitente sem uma orientação. Eu creio que sim. Então, Bárbara, eu também, né? Porque vamos pensar, nosso metabolismo ele funciona de uma maneira da melhor maneira a partir do momento que a gente se nutre, né? Se a gente vamos pensar assim, para começar esse jejum intermitente, a gente tem que estar com um aporte nutricional muito bacana. Então, se a gente já começar desnutrido ou com os exames laboratoriais todos alterados, o malefício é desencadear alguma patologia, entende? Então, assim, para a gente conseguir o benefício de emagrecimento, né, que a maioria das pessoas fazem, trabalhar com resistência à insulina, às vezes trabalha até com síndrome de ovário policístico, né, diabetes, sim, então assim, intestino, né, microbiota intestinal. Então a gente tem que pensar que para fazer essa estratégia, a gente já tem que estar fazendo um acompanhamento nutricional mais acirrado. Com certeza. Entende? Então, se qualquer pessoa que está assistindo essa live, eu vou começar amanhã, mas eu nunca passei por nutricionista. Eu nem sei como tá meus exames laboratoriais. Eu, às vezes, acordo, eu levanto da cadeira, eu sento tontura. Sabe assim? Coisas negativas que a pessoa vai percebendo. Com certeza. Se ela não ter certeza que a saúde dela está em dia, não comece. Uhum. Tá? Não,
Eu sou da opinião que não comece se você não tiver orientação de nutricionista. Porque o jejum intermitente ele vai muito além do período de jejum, né? Então, além de talvez desencadear algum risco à sua saúde, pode também vir a mostrar algum problema que você já tem na saúde. Agravar. Exatamente, e até agravar. Então, se você tem um acompanhamento, o seu nutricionista vai saber te dizer se vai ser legal para você, se não vai ser, que horas você pode fazer, quanto tempo você pode fazer, o que você deve fazer, o que você não deve, qual a melhor estratégia para você utilizar para o teu organismo, baseado no que o teu organismo está demonstrando, né, a bioquímica dele, como que estão os exames laboratoriais, né, os seus resultados, como que tá o nível de ansiedade desse paciente, porque hoje em dia a maioria que eu pergunto, você é ansioso? Uhum. Como que eu vou aplicar uma estratégia de intermitente logo no início com esse paciente ansioso? Na verdade, eu acho que pessoas ansiosas não tem como a gente iniciar com jejum intermitente. Exatamente, né? exatamente. Primeiro baixar esse nível de ansiedade, ver como é que está esse cortisol, e aí depois aplicar talvez um jejum lá na frente, mas lá na frente ainda, né? Sim, eu acho que muitas pessoas vão me perguntar, as pessoas vão me perguntar assim, eu quero fazer jejum intermitente. Aí eu vou falar para eles, mas como que tá a ansiedade? E aí, como é que tá? Daí já tem uma pergunta aqui, ó. Metabolismo lento, jejum é indicado? Tem uma pessoa, Sara, tá perguntando, metabolismo lento, jejum é indicado? Dependendo da situação, sim, né, Bárbara? Sim. Que nem que a gente esclareceu agora. Vamos supor, tá com os exames ok, né? Não tem nenhuma patologia instalada, mas ela sente que ela não emagrece com facilidade, né? Então, daria. Dependendo da situação, daria. Eu acho assim, se é uma pessoa que tá com os exames legais, né? Tá com a saúde em dia, tá tendo um acompanhamento bacana, é uma forma de melhorar esse metabolismo, né? Dar um up nele. Um up. Né? Mas sem isso não tem como a gente saber o porquê que esse metabolismo tá lento. Porque esse metabolismo tá lento pode estar lento por conta de alguma patologia, né? Sim. Até mesmo a resistência à insulina, que é como se diz, é uma avaliação que mais nutricionista cuida. Médico já não cuida muito dessa parte de resistência à insulina. Não. Eles olham mais para glicemia. Mas o paciente vai no laboratório, colhe sangue, só que ele passou um dia anterior, uma noite mal dormida, né? E vai colher o sangue no outro dia cedo, vai dar glicemia alta. Com certeza. Mas não avaliou insulina, não avaliou hemoglobina, né? Então, cada caso é um caso. Também acho. Qual a melhor estratégia para quem quer começar a emagrecer? O Rafael tá falando. Na minha opinião, é procurar um nutricionista, né? E se for uma pessoa que não faz atividade física, começar a fazer, né? Sim, aí o nutricionista vai orientar qual alimentação, qual estrutura alimentar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Né? O primeiro passo para a pessoa dar é esse. Tem pessoas até que gostam de iniciar pela atividade física, né? Exatamente. Depois procura nutricionista. Não é errado também, né? Tem que começar por onde se sente bem. Eu também acho. Porém, eu acho que se as pessoas começassem pelo contrário, indo na nutricionista primeiro, facilitaria. O resultado seria mais fácil. Facilitaria, né? Com certeza. Porque a nutricionista vai te dar o combustível para você ter condições de fazer atividade. Com certeza. O Rafael disse que toma triptofano para diminuir a ansiedade dele. E a Laísa também falou que a ansiedade só trata na base do triptofano, a dela. 99,9% são ansiosos. E eu acho que esse momento, essa ansiedade está muito mais agravada, né? As pessoas têm ficado mais em casa, a preocupação com se vai pegar o Covid ou não acaba deixando mais ansioso. O filho que não está indo para a escola, daí deixa a mãe mais ansiosa, né? Tem tudo aquilo. Eu acho que esse é um momento que tudo que a gente puder depois, se acabar, será que tudo vai acabar mesmo? A gente vai ter coragem de mandar nossos filhos para a escola? Como é que vai ser, né? Aquela questão, essa preocupação, eu acho que aumenta muito a ansiedade, demais.
A ansiedade com certeza é o mal aí que vai atingir agora por um bom tempo, até a gente se adaptar a uma nova fase que vamos viver. Porque, na verdade, eu sou da opinião que as coisas não vão mais voltar da forma que eram antes. Eu acho que a gente vai se adaptar. Eu acho que o que a gente viveu antes, a gente viveu antes. A partir de agora vai ser um novo formato que a gente vai viver e a gente vai se adaptar a isso. Só que até esse período de adaptação, né, passar, aí a ansiedade vai com certeza ficar alta Consumir. mesmo. A Liza disse, eu era muito mais agitada e demorava muito para dormir. Agora eu tô me sentindo bem melhor. Faz uns meses que tomo triptofano, ela tá falando. Ah, que bacana, né? Super bacana. Eles têm uma alimentação boa também. Ai, ela não disse aqui no que ela escreveu. Eu acho que se for para trazer um benefício, e se você realmente vê esse benefício, porque não adianta nada você tomar um suplemento, por mais que ele seja natural, porque as pessoas falam que funciona, né? Você tem que sentir, tomar, né? E ver no seu organismo. Não adianta você ficar perguntando, mas dá resultado para você? Dá resultado para você? Porque cada metabolismo recebe de uma forma, né? O seu organismo vai trabalhar aquela suplementação de um jeito. Da mesma forma, o alimento, né? O café é legal para algumas pessoas, não é legal para outras. Verdade, né? Cada organismo recebe de uma forma. Então, eu acho que a gente tem que perder essa coisa de se deu certo para ele, vai dar certo para mim. Não, tem que testar. A gente é teste. A gente tem que fazer teste com a gente mesmo, né? Sim. Fazer o quê? Até a gente conhecer o nosso organismo. Depois que você conhece bem ele, você sabe exatamente o que você pode, o que você não pode, até onde é o seu limite, né? Eu falo muito para as pessoas escutarem, né, o seu próprio corpo. Exatamente. Tentem, né, se interpretar, escutar, sentir, observar. Porque você tem que observar o que eu sempre fui nutricionista infantil de escola por alguns anos, né? Eu sempre falava lá na escola, vamos orientar os alunos, olha para o cocô, vê como é que tá o cocô. Daí as professoras, ai, Bárbara, gente, super normal. A gente tem que ensinar desde cedo que a gente tem que ver a resposta do nosso organismo. A nutrição ela só é eficiente quando a gente entende que o nosso organismo dá respostas e a gente tem que entender elas, né? Exato. Então, nosso intestino é nosso segundo cérebro. Exatamente. Exatamente. A gente tem que ficar de olho nas nossas fezes, sim. Assim como a gente precisa entender o momento que a gente tem fome, o momento que a gente tem vontade de comer, né? O momento que é a fome emocional ou a fome fisiológica. O indivíduo, né, ele tem que prestar atenção nele mesmo, no que o organismo dele está dizendo. Eu tô me alimentando mais rapidamente nesses últimos tempos, porque eu tô com muitas tarefas, tô trabalhando demais. E passa um mês, o cabelo começa a cair muito, né? Meu cabelo tá caindo, ou minha unha tá quebrando, e a pessoa não consegue entender de onde vem. Então, vamos parar, vamos refletir, vamos ver o que você está fazendo de diferente do que você fazia antes, né? O que talvez pode estar afetando? Eu tô com o estômago ruim, mas eu não comi nada diferente. Tudo bem, às vezes você não comeu nada diferente, mas vamos pensar, o que você comeu ontem? O que você comeu ontem de ontem, né? Não é só o que você comeu hoje. Vamos pensar, vamos analisar melhor, né? O que você fez de diferente? Eu acho que as pessoas precisam, né, tirar esse tempo e aproveitar esse momento que estamos mais reclusos para se observar. E uma coisa também que é importante que nem a pessoa compra um suplemento, toma, mas às vezes não dá resultado. É porque junto com o suplemento tem que ter um aporte alimentar adequado para poder dar, né, um funcionamento. Ideal. Exatamente, isso seria interessante. Não, por exemplo, pegar o suplemento, isso não funciona. Por que será que não funciona? Com certeza. Então tem que avaliar esse ponto. Acho que a primeira coisa da pessoa que quer suplementar, né, porque a gente vê que como essa questão da imunidade ficou muito em alta, as pessoas começaram a pesquisar muito mais sobre suplemento, né? Então eu acho que quando a pessoa pensa, eu quero suplementar para eu manter minha imunidade melhor, ou eu ter melhor qualidade de vida, ou me manter mais saudável, sei lá, né? Algo do tipo que a pessoa pensa. Acho que a primeira coisa que ela tem que avaliar antes é
antes de eu suplementar, como que eu estou fazendo a minha alimentação? Né? Como que eu estou tratando o meu organismo? Vai adiantar eu só suplementar? Eu só comprar a cápsula? Porque depois eu vou sair falando que a cápsula não fez efeito, mas na verdade não é isso. Na verdade eu não fiz o ciclo ideal. A suplementação não é simplesmente eu pegar a cápsula e pôr na boca, né? Eu preciso ter aquele ciclo alimentar que vai colaborar para o benefício daquela cápsula. Né? Então, eu acho interessante as pessoas saberem, né, terem essa informação de que, lógico, a gente sabe que tem suplemento que não faz o que fala que faz. A gente tem aí no mercado, infelizmente, existem empresas que não cumprem com o que é devido, né? Mas aí busque empresas boas, né, que você conheça, procure saber a fundo, né, os resultados das pessoas, ver o registro daquela empresa, né? Eu acho que as pessoas têm que, né, ficarem mais atentas a esse quesito. Mas, informadas, né? Exatamente, mas eu acho que também a pandemia veio para mostrar para as pessoas que a gente tem muita suplementação boa, né, que a gente tem muito nutriente encapsulado hoje em dia, que ajuda muito nas nossas estratégias com os pacientes, com os clientes nossos, e que vem aí para somar. Mas eu tenho que saber o formato que eu vou fazer isso para somar, né? Isso mesmo. Então, o aporte, né, alimentar tem que estar revigorado. Exatamente. Com certeza. Eu acho que é isso que é interessante. Pessoal, tem bastante gente acenando aqui. A live é falando sobre jejum intermitente, como eu fixei na tela. A nossa convidada de hoje é a Jaque Lima. Eu gostaria de saber se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar aqui. Ou então depois podem mandar por direct que a gente depois responde para vocês. Então, Jaque, eu gostaria de agradecer. Ai, obrigada. Você viu que nutricionista a cabeça já vai voando, né? Com outros assuntos, já vai... Não, se deixar, eu tenho que tomar cuidado. Se deixar, eu fico o dia inteiro. Porque a gente avalia o paciente 360 graus, né? Se for pensar. Exatamente. Então a gente começa falando do jejum intermitente, a gente tem que dar uma limitada, porque daí a nossa cabeça já vai pensando em outras coisas que tem correlação. Exatamente. Porque o atendimento nutricional é exatamente isso, né? Não é uma coisa em si, só um foco. Você vai analisar tudo. Então, quando a gente começa a falar de nutrição, daqui a pouco a gente está falando de assunto que, na verdade, nem é isso que a gente queria expor. Mas foi muito bacana, adorei. Achei que deu para esclarecer bastante duvidinhas aí da galera. Ai, que bom. Então, eu te agradeço, viu? Fiquei muito contente de você ter aceito o nosso convite. Nossa ideia é chamar as nutricionistas para se juntar e disseminar informação, né? Eu acho gostoso. Que isso eu creio assim que a informação não é uma coisa para ficar guardada, né? É uma coisa para a gente disseminar. E nada melhor do que a gente unir a classe para disseminar essa informação, né? Para as pessoas entenderem que a gente estuda sobre o assunto, né? Que as nutricionistas, elas estão empenhadas, né, em cuidar da saúde dos indivíduos no geral, né? A nutrição, ela não está aí só para emagrecer, não. Ela está para cuidar da saúde total, né? Então, eu acho que as lives são interessantes por isso. E eu acho que as pessoas têm entendido bem isso que a gente está querendo passar. Desde que a gente fez a primeira live até hoje, o engajamento, né, e o compartilhamento de informações das pessoas com a gente tem sido muito grande. Então, eu estou achando que está sendo muito bacana. E eu te agradeço por ter acrescentado aí no nosso conteúdo. Ai, obrigada, Bárbara. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Falando um pouquinho de nutrição. Que bom. Eu te agradeço, então. E agora a gente encerra por aqui. E quem sabe aí a gente fala sobre um novo assunto um outro dia qualquer. Deixar uma caixinha para a galera, né? Quem sabe eles têm algum tema, algumas dúvidas que eles queiram esclarecer. Eu vou pedir para o pessoal da Inove bolar uma caixinha e deixar para o pessoal mandar sobre temas, e aí a gente conversa qualquer dia, a gente bola uma outra live sobre um tema que tenha gerado bastante dúvida. Tá joia, então. Tá bom? Viu? Obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigada mesmo, de coração. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui, então. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu vou deixar a live salva, tá? E aí vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Obrigada mesmo, pessoal. Um beijo. Tchau, gente. Um beijão. Logo, se cuidem.
Até! Tchau, tchau.